Agora é hora de falar de eleições 2024. Como sempre, o Balanço Geral tem um compromisso com a sociedade, fica à vontade, Daphne. E estamos acompanhando de perto o processo eleitoral municipal, que nós vamos escolher no próximo mês as pessoas que serão os nossos representantes na prefeitura, na Câmara Municipal. E para ajudar você em toda essa escolha, em toda essa definição, nós vamos, em quem vai estar à frente da prefeitura no próximo ano, começa hoje a sabatina com os candidatos à prefeitura aqui de Uberlândia. A ordem foi realizada por sorteio e a entrevistada de hoje, como você já viu, é a candidata do PRTB, a Daphne Preto, que está aqui junto com a gente, vai ficar aqui do meu ladinho. Daphne, primeiramente, boa tarde, bem-vinda aqui ao Balanço Geral. Boa tarde, muito obrigada, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, obrigada. Bom, o seu tempo vai começar agora, lembrando que o tempo total, candidato, é de 15 minutos e o tempo começa então a partir de agora. Primeiro questionamento, Daphne, como é que surgiu esse interesse de ser candidata à prefeitura da cidade de Uberlândia? Muitas pessoas me fazem essa pergunta, Rafael. Por que não começou como uma vereadora, por exemplo? E aí eu volto a pergunta para as pessoas, por que não tentar uma prefeitura, né? Inicialmente eu havia começado como vereadora, como muitos já sabem, e depois de tanto conversar com a população, nas periferias principalmente, que é onde eu tenho andado, as pessoas começaram aí a me dar ideia. Por que você não tenta uma prefeitura? Você é uma pessoa do povo, você é uma pessoa que vivencia a realidade que nós estamos vivendo. Você é uma pessoa que pega ônibus, que depende do SUS, que depende de medicamentos. Então, por que não? Então, essa ideia começou aí a tomar um corpo, né? Então, houve o convite por parte da direção do partido de Belo Horizonte e eu resolvi aceitar esse desafio. Agora, como é que foi a realização desse plano de governo? Todos os questionamentos que nós fazemos aqui é em base do plano de governo que é apresentado, inclusive o TSE tem acesso a essas informações. Sim. Como é que foi a elaboração desse plano? Nós temos uma equipe, né? Nós temos uma equipe. Então, foi proposto, né, a elaboração desse plano juntamente com essas pessoas, que são pessoas altamente capacitadas, né, da minha confiança, que sentaram comigo para elaborar, baseado nas minhas experiências reais. Então, assim, o nosso plano de governo, ele é voltado para isso, para experiências reais, experiências do dia a dia, com as necessidades reais das pessoas. Houve uma conversa com as pessoas, com a sociedade, com os bairros para a realização desse plano? Sim, justamente porque, como eu ando muito na periferia, sou conhecida muito nas periferias, então o plano ele foi baseado nisso, na realidade que o nosso povo hoje está enfrentando. Agora, falando especificamente dessa equipe que está junto com você, caso eleita, você pretende mudar a estrutura municipal? Já existe na sua mente o número de secretarias ou até mesmo os nomes que estarão à frente dessa secretaria? Porque a gente sabe que uma pessoa só não consegue administrar uma cidade desse tamanho. Sim, não só uma cidade, né? Ninguém administra nada sozinho. É preciso um corpo em volta, é preciso uma equipe, né? E essa equipe já está assim sendo montada. Nós já temos alguns nomes que eu não vou revelar agora, é claro, mas já tem sim uma equipe e toda uma estrutura montada. Por quê? O povo está cansado, Rafael. O povo está cansado realmente, assim, a gestão atual deixa muito a desejar. Então, assim, a questão da saúde, por exemplo, aqui na nossa cidade, está um caos. As pessoas aguardam aí 4, 5 ou mais tempo até para um atendimento. Hoje, eu não sei se as pessoas têm conhecimento, e tudo que eu falo aqui tem fonte. Nós temos aí 300 mil pessoas aguardando exames laboratoriais. Então, assim, Uberlândia tem um orçamento aí previsto de cerca de 6 bi no ano. 1,2 é destinado à saúde. Então, assim, eu preciso entrar lá dentro para realmente poder falar o que eu vou fazer para resolver. Mas conversando com as pessoas, a gente já vê que tem alguma coisa errada. Em termos de orçamento, tem o dinheiro. A senhora Sim. quer verificar o que está sendo... O que está sendo feito, para onde que está sendo destinado, porque o dinheiro tem. Uberlândia é uma cidade rica. Uberlândia é uma cidade muito grande e tem um potencial muito grande para melhorar diversas áreas, mas a área da saúde, então, é principal. Em várias entrevistas da senhora, a senhora tem falado sobre a questão da violência contra a mulher e, inclusive, faz parte, inclusive, da sua pauta, da sua discussão, buscar ferramentas, campanhas para prevenir isso. Como que você quer mudar principalmente os números quando a gente fala de 2024, quando a gente fala de 11 mulheres que sofrem algum tipo de violência por dia aqui na nossa cidade? Como o município pode ajudar numa mudança em relação a essa estatística? Nós precisamos, primeiramente, né, voltar a atenção realmente para essas mulheres, dando uma qualidade de vida, uma independência maior para essas mulheres.
Porque muitas das vezes a mulher ela suporta muitas atitudes grosseiras do seu companheiro pela dependência financeira, pela dependência emocional. Então nós já começamos por aí, dando uma certa autonomia para que essas mulheres consigam sobreviver e se sustentar sozinhas, para que elas tenham aí coragem de denunciar. E mais vigor nas leis, né? Porque a gente sabe que hoje a Maria da Penha ela não tem a funcionalidade que tem que ter. É X metros que ele tem que ficar e isso, na verdade, na maioria das vezes não funciona. Então, primeiramente, uma qualificação, uma qualidade de vida melhor para essas mulheres, para que elas tenham independência e coragem, um apoio psicológico também. E em seguida é isso, é vigor nas leis, mais vigor nas leis. Agora, a senhora está afiliada a um partido, que é o PRTB, no qual o presidente, o Leonardo Avalanche, está passando por uma série de denúncias que, inclusive, já foram protocoladas no TSE. Deixa eu até alistar algumas denúncias, né? Ele é acusado de vender candidaturas, fazer ameaças, fraudar, inclusive, filiações. E também existe denúncia contra a mulher, denúncia de agressão contra a mulher. Sim. A senhora tinha conhecimento disso, candidata? Sim, eu tenho conhecimento. Tudo foi me relatado, mas assim, eu não tenho essa preocupação diretamente com a pessoa dele. Eu me preocupo comigo, o meu compromisso, Dafne Preta. Então, assim, todo partido tem problema. Todos os partidos têm rachaduras, têm problemas. Mas o importante, eu acredito que é o meu compromisso com as pessoas. É o que eu estou firmando aqui. É que a partir do momento que você está junto com um grupo político, queira ou não, você está seguindo algumas ideologias ali. Você não acha que tudo isso que vem acontecendo com o presidente prejudica a sua candidatura? Não, acredito que não. Acredito que não, porque eu sou uma pessoa realmente do povo e não é pelo fato de que o presidente do partido tenha esse problema, que isso vai atrapalhar na minha administração. Então, não vejo nenhum problema quanto a isso, não. Candidata, só para a senhora ficar melhor posicionada em frente ao público, isso, aqui. Né? Pode ficar à vontade para olhar nessa câmera aqui, ó, para as pessoas te enxergar melhor, né? Chegar direitinho. Agora, Dafne, vamos falar de saúde mais uma vez? Sim. A senhora, no plano de governo, falou sobre a ampliação dos atendimentos na área da saúde e principalmente na criação de mais unidades básicas de saúde, de referência. Quais regiões? Nas regiões de periferia. Hoje, andando em toda a cidade, a gente pode ver que os bairros centrais, eles estão mais, vamos dizer assim, tem mais unidades para a população dos bairros centrais. A periferia, ela está muito esquecida. Mas tem uma região específica, Zona Leste, Zona Oeste? Qual a região? Sim, Zona Leste, eu acredito que sim, está em muita deficiência. E assim, eu andei conversando com algumas pessoas, com muitas pessoas, por exemplo, no Maná, no Morumbi. Nós fomos na UAI Morumbi, Rafael. Quando nós chegamos lá, 3 horas da tarde, tinham 45 pessoas esperando e 2 médicos atendendo. Então, assim, a população reclamou bastante. Então, tá um caos realmente. É preciso ampliar aí o aumento de número de médicos para reduzir esse tempo de atendimento. Agora, quando a senhora fala em ampliar o número de médicos, o Brasil vem passando por uma situação muito complexa quando se fala em contratação de profissionais da área de saúde. Por exemplo, na área de pediatria. Por quê? Porque o salário que pode ser oferecido está muito aquém do que o mercado oferece, do que um médico consegue em uma clínica. Como conquistar esse profissional a fazer um processo de seletivo e ser um servidor público do município, ser um médico que vai atender em uma unidade básica de saúde? Primeiramente, acredito que uma redução na carga horária, porque hoje eles têm um salário, mas a carga horária não compete a esse salário. Então, eles ficam com uma sobrecarga muito grande. Então, reduzindo a carga horária, conseguindo aumentar um pouco mais aí o salário desses profissionais, eu acredito sim que a gente consiga rapidamente resolver essa situação. Agora, a senhora tem no seu projeto de governo uma outra ação que me chamou muita atenção, principalmente no mundo onde nós vivemos, sim, que é a internet praticamente sem fronteiras, né? Sim. Ter pontos de acesso de internet no município inteiro. Como que vai funcionar isso? Isso, a ideia realmente é isso, é a internet para todos, principalmente nas áreas públicas, nas praças, né, nos locais públicos, para que todos possam ter acesso com igualdade. Então, isso vem de parcerias com empresas privadas de internet, de tecnologia. O nosso projeto é esse, é para que realmente todos possam ter acesso à internet. Ampliar, né? Porque a gente já sabe de algumas áreas aqui na nossa região, na nossa cidade, que já existem. Isso, são algumas áreas, né? Mas não amplia realmente, assim, grande parte da população que precisa, que são nas periferias, por exemplo. Agora, falando em educação, que eu acho que é uma pasta importantíssima, a senhora fala em criar escolas em tempo integral. Vou repetir da mesma forma que eu falei na área da saúde. Sim. Sabe em quais regiões especificamente? E o déficit em relação a
a essa demanda que existe aqui na nossa cidade? Sim. Números em específicos, Rafael, eu seria hipócrita de dizer aqui, porque eu tenho que estar lá dentro para poder realmente identificar o problema. Hoje nós temos em cerca de 4.000 crianças que estão aguardando vagas nas creches, criança, a faixa etária de 0 até 6 anos. E essas mães, então, precisam também de ampliação desse horário e também de tempo integral, porque no período de férias escolares, essas mães não têm com quem deixar os seus filhos. Então, realmente, essa é uma questão que precisa ser tratada com urgência, né? Nós já sabemos, eu particularmente, eu sei porque eu passei por isso, que eu tenho filho. Então, assim, nós precisamos resolver essa situação e vai ser resolvido dessa forma. Primeiramente, estando lá dentro, ampliando as escolas, dando mais qualificação para o servidor público, porque é por isso que os professores fazem tantas greves, né? Pouca remuneração, muita carga de trabalho. Agora, como conquistar mais servidores públicos também na área da educação? A senhora pretende fazer mais processos seletivos? Lembrando que existe um processo que foi realizado, tem gente para ser chamado? Sim, nós vamos primeiramente também respeitar a fila de quem já fez a inscrição e está aguardando, né? Então a ideia é essa, é de ampliar, chamando essas pessoas que já estão aguardando e fazendo, sim, novos processos seletivos também. Agora, transporte público. A senhora fala que usa o transporte público, inclusive, Sim. faz parte da sua rotina. Existe uma ação que foi desenvolvida, inclusive, por esse governo atual, que foi de criar um aporte financeiro para conseguir segurar o valor da tarifa, para as pessoas não pagarem mais caro. Você concorda com esse aporte? Aporte, inclusive, na casa de 20 milhões. No seu governo, esse tipo de aporte vai continuar acontecendo? Não concordo, porque eu acho que nós não temos que injetar dinheiro em uma empresa que já tem muito dinheiro. Então, não concordo. Eu acho que tem que ser investido, sim, as empresas têm que ser mais cobradas, tem que haver mais rigor na cobrança com a regulação para essas empresas. Por quê? Uberlândia é uma cidade já muito grande, com quase 1 milhão de habitantes. Por que não, então, melhorar a infraestrutura dessas pessoas? Eu sou usuária realmente. É ônibus lotado, é terminal lotado, já não está suportando mais. Vários terminais que a gente vê que não tem muita funcionalidade, como por exemplo o terminal Dona Zulmira. Nós estivemos lá, tem muitas reclamações porque cortou o fluxo direto para o terminal central. Então eu acho que falta um pouco aí de mais rigor para com essas empresas. Mas a senhora não tem medo que daqui a pouco a tarifa fique num valor muito alto para conseguir manter esse serviço sem esse aporte financeiro? Não, não tenho medo. Falta realmente a questão aí de cobrar isso por parte das empresas. Tiraram os cobradores, né? Com a ideia de que o quê? De que iria ser mais investido na qualidade do transporte. Isso não aconteceu. A gente vê ônibus quebrado, ônibus lotado. Quando chove, às vezes chove mais dentro do ônibus do que do lado de fora. Então, realmente, a situação não é bem o que está passando. Por exemplo, pode sim ser implementado aqui em Uberlândia metrô. Por que não? Isso é um processo que a gente pode estar avaliando, que ia desafogar um pouco os terminais e as linhas de ônibus. Agora, em relação à modernização dessa frota, isso não ficaria oneroso para quem paga a passagem todos os dias? Não, acredito que não. É tudo questão realmente de administração. Na minha visão, é questão de administração dos recursos que vêm para a nossa cidade, né, de acabar com essa coisa de ficar privilegiando as empresas de ônibus, isso tem que acabar. Agora, voltando à pasta da saúde, a gente fala de um centro de especialidade que foi criado, inclusive, esse ano para atender a demanda de pessoas que estão passando por a demora em receber esse tipo de atendimento. A senhora pretende ampliar, pretende criar um novo espaço especificamente para atender essas pessoas? Não somente ampliar, como criar mais, sim. Nós temos que melhorar o que já tem e fazer novos projetos também. Então, a ideia é melhorar o que tem e conseguir construir mais também. Na sua base, qual que é o principal setor que a senhora pretende atuar? Saúde. A área da saúde é principal, porque uma pessoa precisa de saúde para, consequentemente, desafogar a rede do SUS e, consequentemente, conseguir trabalhar e dar uma dignidade de vida melhor para sua família. Então, a área da saúde, o setor da saúde, eu vejo como prioridade. E a saúde, Rafael, ela começa lá atrás, é sobre alimentação. Então, muitas das vezes a pessoa tem uma má alimentação, desenvolve uma doença, uma diabetes, por exemplo, uma hipertensão, por uma má alimentação. E com isso, consequentemente, é uma escada, acaba sobrecarregando o SUS. Então, começando um projeto lá atrás de uma alimentação saudável, de um exercício físico, isso consequentemente vai melhorando aí as coisas. Isso é claro que não é algo agora, é algo que a pessoa começa agora e vai colher lá na frente. E como que o município pretende atuar em relação a isso? Nós temos alguns projetos, tá, que é chamado Pé na Mesa. Esse projeto Pé na Mesa, ele inclui isso, inclui horta comunitária com participação da população, aproveitar esses terrenos que estão desocupados pela cidade. Então, com isso, inclusive um restaurante popular também nós temos no nosso projeto,
com o restaurante popular é incluir uma alimentação barata, saudável e também aproveitar esse espaço para oferecer cursos de gastronomia, de panificação. Com isso, além de uma alimentação saudável e barata, nós vamos proporcionar emprego e geração de renda. Bom, a senhora tem pouco menos de 1 minuto. Fique à vontade para suas considerações finais, secretária. Candidata. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, tá, Rafael? Muito obrigada. É a oportunidade, eu não tenho tempo no TV eleitoral, né? Então, a oportunidade da TV é isso, para que as pessoas possam me conhecer, um pouquinho sobre a minha história. Falam muito a respeito de que eu não tenho experiência na área política, realmente eu não tenho. Mas nós temos sim uma equipe totalmente qualificada, com profissionais qualificados, porque ninguém administra nada sozinho. Eu tenho a experiência do povo, a experiência de vivência de rua, que é o que os demais candidatos não têm. Então, assim, eu uso o transporte público, eu uso a rede do SUS, eu preciso também de medicamentos. Então, eu preciso realmente de uma oportunidade. O medo, o novo causa muito medo, né? Mas nós não podemos ter medo, nós precisamos de apostar em novas ideias, em novas propostas, em novos projetos, porque o povo já está cansado do que tem aí, que até hoje não teve melhora nenhuma. Tá certo. Dafne, obrigado. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu que te agradeço. Grande abraço. Obrigada. Obrigado. E lembrando, você continue acompanhando sempre aqui a nossa programação. Obrigado, Dafne. E amanhã nós temos mais entrevistados. Amanhã, a vez do Paulo Sérgio. E você vai ficar à vontade para participar junto com a gente e acompanhar todo esse processo eleitoral. É uma forma de explicar o projeto, tudo que vem sendo falado por cada candidato e tirar as suas dúvidas para que depois você escolha com consciência o próximo prefeito de Uberlândia, a próxima prefeita de Uberlândia, os próximos vereadores. Então fique atento em relação ao processo eleitoral. Combinado?